Cultura Racional, Universo em Desencanto, 19º fascículo da réplica, página 20. As formas do passado, do presente e do futuro. Tudo sempre em transformações e modos diferentes. A linha racional é uma linha só. Não existem duas linhas. Quem, por desrespeito e abuso, criar segunda linha, já está na classe inferior. Já desceu para a classe inferior por estar contra a verdadeira linha. A linha racional é uma só, e quem se afastar desta linha está já em classe inferior. Vai correr todas as classes inferiores. O mundo racional é um só. O racional superior é um só. E a linha racional é uma só. Quem criar linha diferente já passou para a classe inferior. Quem estiver afastado da linha racional já passou para a classe inferior. Quem se afastou do mestre, por isso ou por aquilo, se afastou da linha racional, já passou para a classe inferior. Quem virou as costas por isso ou por aquilo, virou as costas para a linha racional, já passou para a classe inferior e descendo para classes inferiores. Quem julgar que está certo assim, está completamente errado, porque racional é uma coisa só, não desvirtua do seu ser. Irracional tem equilíbrio para respeitar o que é de respeito e obedecer o que se deve obedecer. Os verdadeiros racionais estão na linha racional, e os falsos racionais estão fora da linha racional. Os falsos racionais são aqueles que, com seus atos, com seu procedimento, com sua propaganda ofensiva e humilhante contra o dono da obra, que é o racional superior da Terra. Estes estão fora da linha racional. Já estão na porta de baixo, há muito, pertencendo já às classes inferiores, pelo abuso e pelo desrespeito. Os falsos racionais são todos aqueles que se dividiram. Racional é uma coisa só, não se divide. Racional não tem facções separadas, é uma coisa só. Racional, a linha é uma só. O mestre é um só. Racional não tem instituição de espécie alguma, nem organização de espécie alguma. E quem assim procede está contra o racional, classe inferior. Racional não tem centro, não tem sinagoga, não tem casa de pregações, não tem templo, não tem associação de espécie alguma. Atende todos dentro dos seus lares. Racional é uma coisa só. E é condenado aquele, pelo mundo racional, que criar qualquer espécie de instituição para a propaganda racional. Classe inferior para todos que saírem das normas do conhecimento racional. Assim digo, porque existem muitos aventureiros oportunistas que gostam de se aproveitar de coisas de importância para tirar partido comercial. Esses são os falsos racionais e serão chamados à responsabilidade de seus abusos. Esses já estão em classes inferiores, já desceram de classe. São os que não respeitam e que ainda estão fingindo que respeitam, para enganar e trair quantos puderem. Então esses estão fora da linha racional, porque racional não desequilibra da sua linha. A linha é uma só, não existem duas. A verdade é uma só, não existem duas verdades. Todos esses e essas
já estão em classes inferiores, já desceram para classes inferiores por desrespeito e abuso ao dono do conhecimento, o racional superior da Terra. Tem pessoas que fingem que respeitam, mas na verdade não respeitam coisa alguma. Quem respeita prova com os seus atos e a sua conduta. As obras do mundo racional são de um mundo superior, e o superior tem sempre que ser respeitado pelo inferior, porque o inferior precisa do superior. As obras inéditas de um mundo superior são superiores ao mundo inferior. Não pode nem tem cabimento estar sob as ordens do mundo inferior, por ser uma obra de um mundo superior, vindo à Terra para a salvação de todos, para a salvação do inferior, a volta do inferior ao mundo superior. Então, o que é do mundo superior não pode ser atingido pelo mundo inferior. As normas do superior são diferentes das normas do inferior. O superior são normas superiores à do inferior. O inferior rege de uma maneira e o superior rege de outra. O superior rege com supremacia racional. E racional tudo é, e todos são em classe inferior e classes inferiores. O redízio superior é o redízio racional. Racional é consciente e positivo, e o inferior completamente diferente pela sua inferioridade. O mundo dos puros, limpos e perfeitos. O mundo racional completamente diferente do mundo em deformação racional. Os puros, limpos e perfeitos têm uma linha e o mundo inferior outra, completamente diferente. E assim tudo chega ao seu dia de conhecimento e reconhecimento para ajustar tudo em seus lugares. A vida racional é uma e a vida da deformação racional é outra. A vida do mundo superior é uma e a vida do mundo inferior é outra. E essas obras são do mundo racional, o mundo superior do racional superior. Não são de ninguém do mundo inferior. Se fossem de alguém do mundo inferior, então estariam por conta do mundo inferior. É um conhecimento que chegou no mundo inferior para a salvação dos habitantes do mundo inferior, que é o conhecimento de volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo superior, o mundo racional. Então, os modos do inferior não podem atingir o superior. O mundo superior não pode ficar sujeito aos moldes do mundo inferior. É uma obra de cosmogonia racional dos direitos divino de ser racional ou do ser racional. É a planta verdadeira cosmográfica da cosmografia de todo o cosmo e de todo o universo. É a suprema fonte racional. É de um valor inigualável e inestimável valor racional, por ser de razão suprema a tudo e a todos, por ser do supremo mundo racional, que o sentido correto e certo é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É a voz suprema, a voz racional, a voz do mundo racional, a voz da salvação do animal racional. E assim, nessa aquarela do amor ao próximo como a si mesmo, só mesmo na linha racional, só mesmo na supremacia racional, somente no mundo supremo é
que pode soar este eco divino por ser de forças e poderes extracósmico racional. E assim chama-se tudo isto o encontro com a verdade das verdades, o encontro com o Deus verdadeiro, habitante do mundo racional, o racional superior, que somente o racional superior é que podia salvar o animal racional inferior. E o animal racional inferior dependia do racional superior a sua salvação. E assim, o mundo superior, que é o mundo racional, salvando os seus habitantes que habitam o mundo inferior, o animal racional. Então, o mundo superior não pode estar sujeito às normas de um mundo inferior. O mundo superior, que vem salvar os habitantes do mundo inferior, não pode estar sujeito às normas do inferior. A supremacia universal é racional, razão suprema da originalidade. A originalidade é racional. O animal racional é de originalidade racional. Sua origem é de razão suprema do mundo racional, o supremo mundo racional. Racional é a raiz fecundadora da origem que formou e deu forma aos seres racionais. Raiz suprema. O racional superior é a originalidade de serem racionais. Racional é o tabernáculo da individualidade de animais racionais, sendo este tabernáculo de origem racional que existem todas as cláusulas da volta do animal racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, hoje, o animal racional, com o tabernáculo racional em suas mãos, para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem e saber como voltar ao mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E assim a vida do animal agora vai mudar muito por ter certeza e convicção racional de estar junto e unido ao verdadeiro Deus, o racional superior. Então a alegria e satisfação se torna emocionalmente racional por sentir, ver e saber que está de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A emoção do encanto é grande porque não contavam mais com coisa alguma neste panteão de sofrimento da vida, da matéria. E hoje, ao receber essa dádiva divina, sente a emoção, a alegria e satisfação de saber que está salvo eternamente pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque não é com histórias que se vence, é com a verdade das verdades, patente, comprovada racionalmente. Estavam todos já desiludidos das histórias que não salvaram ninguém. E hoje, vendo e sentindo a verdade das verdades que vem do além, do mundo racional, campo de luz, de força, para erguer todos para o seu verdadeiro mundo de origem, tirar todos desse negativismo da matéria que subornou todos vexatoriamente por serem seres de um visgo fraudulento e por serem deste visgo fraudulento por terem cometido a fraude de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Por não estar pronta para entrar em progresso,
é que se deu esse evento de virem parar aí como estão, perdendo tempo, porque daí não são, e por daí não serem, é que são dotados dessa vida provisória e temporária de curto espaço de tempo. São pseudos materiais, são resmungos do nada ser, e por nada ser, se acaba em nada, pareciam tudo ser, porque estavam sob o domínio da ilustração do bicho, o elétrico e magnético. Sob a ilustração do bicho, viraram bichos e procuraram imitar os bichos com uma sobrepele formoseada, fantasiada, que é a roupa. Que assim os primitivos viram os bichos mais lindos do que eles, peles bonitas, lindas, de várias cores. Então diziam os primitivos: os bichos não podem ser melhores do que nós. A nossa pele é feia, é de uma cor só. Então aí começaram a matar os bichos e tirar as peles para se cobrirem com elas de vários bichos, todas emendadas para ficar mais linda, rica e bonita, para dizerem que eram mais bonitos do que os bichos, para ficarem mais bonitos do que os bichos. Então, nesse tempo, eram bichos racionais e bichos irracionais. E assim a invenção ficou aprovada. Os chefes de tribos eram os primeiros a dizerem: os bichos não podem ser mais bonitos do que nós. Nós, à vista dos bichos, somos feios. A pele é de uma cor só. Então aí foi que nasceram as vestimentas de penas lindas e bonitas, chiques, de escamas de pele e de pelo. Foram os bichos racionais que pensavam como bichos e inventaram as vestimentas, as vestes, para se destacarem, serem uns mais bonitos do que outros, de acordo com a indumentária. Indumentária de primeira, de segunda, de terceira. Então aí tinham as classificações. E até hoje, no meio dos civilizados, foi aprovado a invenção dos bichos racionais. Isso é para verem que ainda estão com a indumentária dos primitivos bichos racionais. Daí, então, nasceram os enfeites do corpo, da vida, da matéria. Porque antes era muito pior. Eram cobertos dos pés à cabeça. Uma lapidação, e o desenvolvimento cultural aliviou um pouco e saíram das regras antigas. E surgiu o modernismo, mais à vontade. E assim cada vez mais à vontade, cada vez mais nus. Com o tempo, desta forma, poucos usarão indumentárias, porque tudo é dos antigos, que não tinham consciência do que faziam. E hoje, com o desenvolvimento cultural, o que é dos antigos veio perdendo valor aos poucos, como tudo veio perdendo. Está aí como nasceu a presunção, a vaidade e o orgulho, o destaque de quererem ser uns melhores do que os outros. E assim foi o começo. Os bichos racionais queriam ser melhores do que os bichos irracionais. Então hoje tudo tomando forma diferente e futuramente mais diferente, porque tudo vai mudando, as formas, as modas, os costumes. Os costumes de 100 anos passados eram uns, daqui a 50 serão outros, e mais 50 outros, e tudo vai mudando. Chegará o tempo desta forma, a forma natural de ser, porque tudo muda, tudo se transforma. Hoje
é uma coisa, amanhã outra, depois outra e assim sucessivamente. Então, daí nasceu a prosa, o orgulho, a vaidade, a arrogância, o vaidoso, o luxento. Tudo tem as suas épocas, como já se passaram tantas como a dos reinados. Rei de coroa, rainha de coroa, era o que valia na época, a coroa, as princesas, os príncipes, as coroinhas, e tudo se acabou, porque tudo passa e tudo está errado, tudo passa, tudo muda, tudo tem sua razão de ser hoje, e amanhã já é apresentada outra razão de não ser. Tudo sempre mudando, remodelações de tudo, cidades, costumes, leis, as épocas passam, tudo passa e tudo se acaba, como já se acabou nos modos e métodos do passado, porque tudo evolui, tudo cresce na evolução dos tempos, até alcançar o ponto positivo, o ponto racional, a linha racional. Este é o ponto final, a linha racional. A evolução da matéria é tanta que todos já se acham cansados e exaustos da luta da vida material, e está na hora de todos subirem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Com respeito e obediência, todos voltarão ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A vida só é embaraçada e embaraçosa para os que vivem por conta do vento. Quem vive por conta do vento está sujeito às complicações por não ter uma proteção poderosíssima para resolver ou solucionar quaisquer que sejam os males e êngodos que apareçam. Com uma grande proteção, não tem êngodos, não tem males, não tem atrapalhação de espécie alguma, porque quem domina e resolve é a proteção suprema a tudo e a todos. Então, quem tem boca fala o que quer, e quem tem ouvido escuta. E assim, quem tem o racional superior e quem tem o racional superior não é para ligar nem dar importância a bobagens de quem sonha e que nada é. O racional superior sempre conservou a boa e bela tranquilidade de todos que estão por conta do racional superior. Nem tudo é preto, como pintam, e as aparências fazem confusão, sem existir confusão a fazer. E assim tudo limpo, tudo claro, tudo bom, tudo dócil. O que parece ser não é, porque o racional superior aqui está, noite e dia, dia e noite, velando por tudo e por todos.